Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2021 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Cirino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje estarei conduzindo mais uma vez aqui o nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, presidente do Grupo CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Toda apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, que se encontra na parte inferior da barra de ferramentas da nossa plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra também no site de Relações com Investidores da CPFL Energia. Gostaria de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo e, para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro que esse evento está sendo gravado. Passo a palavra, então, agora para o Gustavo Estrella para darmos início à nossa apresentação de resultados. Ok, Cirino, obrigado. Bom dia a todos. Agradeço aqui a participação no nosso webcast aqui de resultados do segundo trimestre de 2021. Eu já passo aqui, então, para o slide 4, os nossos destaques aqui do segundo trimestre. O primeiro destaque positivo é o aumento da carga na nossa área de concessão, com um crescimento de 13,7%. Acho que em mais um trimestre onde a gente demonstra aqui uma recuperação consistente do consumo de energia. Nosso EBITDA ele atinge 2 bilhões e 54 milhões, um aumento de 70% em relação ao segundo trimestre de 2020. No lucro líquido, atingimos 1 bilhão e 126 milhões, um aumento de 143,6% em relação a 2020. A nossa dívida líquida, a gente fecha ela com 15,7 bilhões, uma alavancagem de 1,88 vezes, uma alavancagem bem confortável. Vale aqui ressaltar que a gente deve ter aqui ainda dois eventos importantes de aumento de alavancagem, o pagamento de dividendos e também a compra da C3E Transmissão, mas mesmo assim, um indicador bem confortável de alavancagem. Nosso investimento, outro destaque importante desse trimestre, um crescimento de 57%, atingindo 1 bilhão e 19. Lembrando que a nossa meta para esse ano é um investimento anual de 3,4 bilhões de reais. Tivemos também o reajuste tarifário da RGE, um reajuste de 9,95, feito aqui para o consumidor, agora no mês de junho. E aqui a declaração desse trimestre do dividendo complementar de 2020, um valor de 1 bilhão 731 milhões de reais e 1,50 por ação. Acho esse trimestre acho que ele é emblemático para a companhia. No mesmo trimestre, a gente anuncia o dividendo de 2020, o dividendo complementar, ao mesmo tempo que a gente também faz um movimento importante de crescimento no grupo, com a aquisição da C3E Transmissão por 2 bilhões e 670. Como a gente sempre comenta, a estratégia do grupo é sempre balancear crescimento com dividend yield. Acho que aqui a gente faz esses dois movimentos ao mesmo tempo, de forma combinada, de maneira, eu diria, responsável, olhando aqui o balanço e a estratégia do grupo. Tivemos também, ainda nesse movimento de crescimento, o início das operações do nosso complexo Gameleira. Entramos com Costa das Dunas, Figueira Branca e Gameleira. O último parque, o Farol de Touros, entra até o final desse ano. Também vale ressaltar uma entrada em operação com 2 anos e meio de antecedência em relação aos prazos regulatórios. Tivemos também, ainda aqui na agenda ESG, ingressamos no índice FTSE4Good Series da Bolsa de Londres, um reconhecimento aqui importante, dada a agenda que essa PFL tem hoje, focada nos temas ESG. Tivemos também nessa agenda ESG, fomos reconhecidos pelo World Finance Corporate Governance Awards 2021. A gente também é um reconhecimento muito importante nos temas ligados à governança da companhia.
né? A única empresa brasileira a ser reconhecida nesse prêmio. Acho que o reconhecimento é importante para o nosso grupo. E, por último, aqui, a CPFL Santa Cruz conquistou pela segunda vez o Prêmio Anel de Qualidade na categoria de 30 até 400 mil clientes, também, de novo, pelo segundo ano consecutivo. Acho que é um reconhecimento importante do tema de qualidade para o nosso grupo. Passando aqui para o próximo slide, a gente entra, então, aqui no detalhamento das vendas de energia. Como eu falei, acho que é um crescimento robusto, né, de 12,9% nas vendas e de 13,7% nas vendas na área de concessão. A gente colocou aqui a comparação com 2019, 2020, claramente ainda ali no início da pandemia, a gente teve ali o nosso pior momento de consumo de energia, né? Lembrando que no segundo semestre de 2020 a gente já começou a ter a retomada de mercado, mas na comparação com 2019, a gente já vê crescimento de 2021 contra 2019. Então, acho que aqui claramente um sinal de recuperação, eu diria, bastante robusto em relação ao consumo de energia. E acho que aqui talvez a boa notícia é que essa retomada ela vem puxada muito na classe industrial, né? Que acho que demonstra também uma retomada importante da economia. A expectativa para esse ano é um PIB acima de 5%. Eu acho que vem muito dessa retomada da indústria, né? Como a gente pode ver aqui, no segundo trimestre de 2021, um crescimento de 27,4%, um crescimento muito expressivo, né, e muito positivo, que eu acho que tem o poder de puxar a economia de forma geral. Passando aqui para o próximo slide, aqui a gente mostra, dentro do segmento industrial, né, a gente vê que, de forma geral, né, todos os principais segmentos dentro da nossa classe industrial tiveram um crescimento importante, e aqui está por ordem, né, de importância, pelo tamanho, né, e a representatividade no consumo industrial do Grupo CPFL, liderado aqui pelo segmento de alimentos, né, que corresponde a quase 18% do nosso consumo total industrial, mas um crescimento já na comparação com 2019, a gente vê aqui um crescimento de 5%. Né? A exceção a esse crescimento é em relação ao segmento de veículos, que também teve uma recuperação importante, mas ainda um pouco abaixo de 2019, mas praticamente em estabilidade. Então, acho que também mostra uma retomada muito robusta aqui dos últimos 12 meses, também do segmento de veículos. Próximo slide. Falando aqui para a inadimplência, acho que o segundo trimestre ele confirma uma tendência que a gente já percebia já a partir do mês de março desse ano, e comentamos isso no nosso call de resultados do primeiro trimestre, uma tendência de aumento da inadimplência. Ela se confirma aqui, né? A gente pode ver um crescimento grande em relação ao primeiro trimestre de 2021, né? Quase estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2020, mas aqui um sinal claro de preocupação. A gente tem intensificado todas as ações de mitigação de inadimplência, aumento do volume de corte. A gente vê aqui, a gente está tendo aqui 675 mil cortes nesse trimestre, um número grande, expressivo, né? São 220, 230 mil cortes por mês. E aqui, de fato, é para tentar controlar esse nível de inadimplência que hoje certamente nos preocupa. Quando a gente olha aqui no lado direito do nosso slide, a gente vê que aqui no benchmark, praticamente essa é uma tendência, não só da CPFL, mas do setor de forma geral. A gente vê uma clara tendência de aumento de inadimplência também nas outras distribuidoras. Então, de novo aqui, ponto de atenção, a gente tem combatido, temos enfrentado muita dificuldade, né? A gente ainda está num processo de retomada da economia, a gente ainda tem os nossos clientes, especialmente os de renda mais baixa, ainda sofrem muito com essa retomada da economia. Então, o cliente que tem trabalho informal, aqui a gente sabe que essa retomada tem se dado num prazo um pouco mais lento, de uma forma um pouco mais lenta do que a economia de forma geral. Isso aqui tem se refletido nos nossos resultados. Então, aqui, um ponto aqui de atenção
e de monitoramento aqui para os próximos meses. Em relação a perdas, a gente tem aqui uma quase estabilidade em relação ao junho, isso tem sido bastante recorrente, a gente tem tido uma estabilidade no índice de perdas. Aqui também tem um esforço grande de inspeção e controle de perdas, mas a gente tem tido aqui uma estabilidade nesse indicador. Próximo slide. Olhando aqui para a geração, a gente vê aqui o aumento grande do PLD, comparando o segundo T com o segundo T. Esse aumento ele é ainda maior para o terceiro trimestre. A gente hoje vive com PLDs no topo, com R$ 583 o megawatt-hora, que tem muito ligado à hidrologia que a gente tem hoje no nosso país. Eu acho que aqui é também um ponto de atenção e uma expectativa de que o PLD deva continuar em patamares elevados aí para os próximos meses. O GCF ele tem aqui uma melhora em relação a 2020, mas também um GCF que roda, especialmente aqui no segundo semestre desse ano, em patamares também bastante elevados. Em relação à vazão das nossas usinas, a gente tem quase uma estabilidade, uma vazão um pouquinho melhor nas nossas UHEs, só para lembrar, basicamente localizadas na região sul do país. Ela ainda tem uma hidrologia ruim, mas a região sul, no ano passado, tinha uma hidrologia extremamente negativa. Então, essa estabilidade aqui é muito em função da base de comparação de 2020, mas é uma vazão, eu diria, ruim, e que reflete também a falta de chuva que a gente percebe hoje no mercado. Em relação aos PCHs, aí há uma concentração de PCHs, no caso da CPFL, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo. Então, aqui sim, reflexo aí dessa hidrologia pior em 2021 na comparação com 2020. Em relação aos nossos parques eólicos, aqui acho que é uma boa notícia, o crescimento expressivo da nossa geração em megawatt-hora, e aqui muito reflexo da melhora da performance de ventos. A gente teve uma performance muito negativa no passado, esse ano a gente tem mantido patamares muito mais próximos da curva da P50, então isso se reflete em aumento de geração, especialmente considerando essa estabilidade na disponibilidade das nossas usinas. A gente vem aqui de um histórico de recuperação muito importante da disponibilidade das nossas usinas, em especial dos parques Suzlon. Acho que hoje a gente chega aqui no nível de cruzeiro, mas em patamares, diria, bastante elevados, 96%, e aí com o vento favorável a gente consegue uma geração bem mais positiva. Próximo slide. Passando aqui para os resultados, eu passo aqui a palavra para o Pan, para que ele siga aqui com os resultados. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo. Next slide. EBITDA neste trimestre foi pouco superior a 2 bilhões, alto de 70%. O segmento de distribuição voltou a ter um bom resultado, com aumento de mais de 100%. A maior variação foi em mercado e tarefa, 407 milhões, principalmente por conta dos aumentos de tarifa que tivemos nos ajustes de 2020 e 2021. Outro efeito importante foi o maior ganho do ativo financeiro da concessão, que teve alto de 283 milhões, devido ao maior IPCA. No segundo trimestre 2020, a IPCA foi de negativa 0,62% e no este ano foi de positivo, mais de 2%. Também tivemos um ganho de 21 milhões referente a outras receitas. Aqui é basicamente aluguel de postes, refletindo o aumento de IGPM no período. O PMSO teve alto de 54 milhões, devido ao aumento de baixas de ativo e despesas legais. Em função de uma baixa base de comparação do ano passado,
As despesas linkadas à inflação tiveram alta de 5,4%, abaixo do IPCA, que foi de 8,35% nos últimos 12 meses. A PDD foi maior em 21 milhões, como já mostrado anteriormente. No plano de pensão, tivemos um aumento de 14 milhões, de mais efeito no EBITDA, somado foram de 3 milhões. Na direção, a EBITDA foi de 728 milhões, alta de 37,3%. O principal efeito foi a atualização dos preços dos contratos, 134 milhões. Diversos contratos que são atualizados por IGPM tiveram seu preço ajustes nos últimos meses. Outro efeito positivo foi maior geração de energia em nossos parques eólicos. Com 52 milhões, é a sazonalidade dos contratos de PCH, 39 milhões. Por outro lado, tivemos alguns impactos negativos no período. Alto de UBP, devido ao maior IGPM negativa negativa 18 milhões. GSF negativa 5 milhões, outros efeitos. A segmento de trading, serviços e outros deve alto de 21 milhões. A trading melhorou seu resultado em 15 milhões devido ao reconhecimento do PIS/COFINS sobre ICMS na CPFL Brasil. No segmento serviço, mais 5 milhões. CPFL Eficiência é destaque mais uma vez. Por outro lado, tivemos uma redução de 30 milhões na trading devido ao menor margem no período. No slide seguinte, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,1 bilhão no período, alto de 143,6% em relação ao ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma melhora de 63 milhões, devido principalmente acréscimos e multas moratórias, 63 milhões, em função do IGPM. A ganho de MTM, 41 milhões em novas captações no trimestre. E conhecimento da atualização monetária do PIS/COFINS sobre a ICMS na CPFL Brasil, 40 milhões. Por outro lado, as despesas com a dívida líquida tiveram aumento de 84 milhões, explicado pelo aumento de IPCA. A depreciação variou 2 milhões e os impostos tiveram impacto negativo de 246 milhões, devido ao menor resultado no período. Slide seguinte. Mostramos resultados do primeiro semestre de 2021. O EBITDA cresceu 38,4% ou mais de 1 bilhão aumento. Destaca-se aqui a distribuição, que cresceu 43%, favorecida pela boa performance do mercado de tarifas em função do repasse IGPM, e pelo ativo financeiro da concessão. Outro destaque é a geração, com alta de 208%, 302 milhões, devido à maior geração eólica e reajustes de contratos. Já o segmento comercialização deve ao ganho de PIS/COFINS sobre ICMS, enquanto o segmento de serviços vem melhorando seus resultados, principalmente CPFL Eficiência. Já o lucro líquido aumentou
53%, chegando quase 2,1 bilhões. Esse resultado foi impactado pelo MTM negativo 249 milhões, que registrou forte ganho no início de 2020, que afetou a base de comparação. Além disso, temos maior custo da dívida, pressionado pelo IPCA. Esses efeitos foram principalmente compensados por acréscimos e multas moratórias. Tivemos também efeito positivo de 5 milhões em depreciação e amortização e maior impostos devido a melhores resultados operacionais. Slide seguinte, 12. Demos ao endividamento da companhia. O primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 15,7 bilhões. A EBITDA atingiu 8,3 bilhões. A alavancagem dívida líquida sobre EBITDA foi de 1,88 vezes. Com relação ao dividendo, após a aquisição da CTLSI, estamos trazendo mais ótimo notícia. Além do pagamento que foi realizado em junho, temos agora a declaração dos 50% restantes relativa ao resultado de 2020. Totalizou o payout de 100%. Os dividendos no valor de 1,7 bilhão, equivalente a 1,5 reais por ação, serão pagos até o final de 2021. Mas estamos tentando pagar o mais cedo possível. Nos gráficos de baixo à esquerda, temos o custo da dívida, tanto real quanto nominal. O aumento deve principalmente à variação IPCA no período, porém observem que o custo real é negativo. Já na composição da dívida bruta, vemos que a maior exposição está indexado CDI, 73%. Mas temos também 24% da dívida linkada a IPCA, o que acabou afetando pouco mais a despesa financeira no período. A caixa ao final este trimestre estava em torno de 2,7 bilhões, com índice de cobertura de 0,59 vezes as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização é 3,16 anos. No slide 13, temos o CAPEX. Neste período, fizemos investimento de mais de 1 bilhão, aumento de 57% em relação ao mesmo período ano passado. Na visão por segmento, distribuição, total investido de 738 milhões, destinado à ampliação, modernização e manutenção da rede. Geração e transmissão, tivemos 224 milhões para dar continuidade aos projetos Gamilella e Cherobim, o plano de recuperação e manutenção de parques e usinas. 36 milhões para os projetos de transmissão Maracanaú, Sul 1, Sul 2. Por fim, para o segmento de trading e serviços, foram destinados 22 milhões. CAPEX do semestre, fizemos investimento de 1,7 bilhão, aumento de 48%. Na visão por segmento, tivemos distribuição, total investido de 1,3 bilhão,
Por geração e transmissão, tivemos um total investido de 341 milhões. Por fim, para trading e serviço, foram destinados 38 milhões. Só isso, muito obrigado. Agora, devolvo a palavra para o senhor Gustavo. Obrigado. Okay, thank you, Pam. Bom, seguindo aqui, então, como eu tinha comentado, acho que a gente tem também um evento aqui importante, que é a entrada em operação do nosso complexo Gameleira, de novo com 2,5 anos de antecedência em relação aos prazos regulatórios. A gente já tem aqui Costa das Dunas, Figueira Branca e Gameleira, que dá alguma coisa em torno de 57 megawatts de capacidade instalada, dos 81 da capacidade total. Para o Touros, que é o último parque que entra em operação, ele entra aqui aí nos próximos meses, certamente até o final do ano. Então, a gente já tem aqui um projeto full em operação até o final de 2021. Então, com esse prazo de antecedência, a gente conseguiu vender essa energia no mercado spot e, portanto, melhorando as taxas de retorno dada a antecipação da entrada em operação. Passando aqui para o próximo slide. Bom, aqui é um pouco enfim, acho que a companhia está muito satisfeita com a aquisição que fizemos da C3E Transmissão. É um ativo extremamente relevante, 4% do total de linhas de transmissão do país. Acho que coloca a gente numa escala importante no segmento de transmissão, numa região que a gente já conhece muito bem. Eu acho que tem uma sinergia de operação muito importante com a nossa distribuidora. Acho que é um ativo não só pela importância estratégica para o nosso grupo, endereçando o crescimento de uma forma muito positiva, também pelo nível de retorno que a gente espera ter nesse ativo. Acho que esse é um desafio que nós temos daqui para frente. A companhia já está se preparando para fazer o takeover. A expectativa é que a gente tenha o closing da operação até meados do mês de outubro, onde a gente, de fato, começa o processo de integração da C3E Transmissão. A gente tem uma expectativa muito positiva de ter um processo muito exitoso, assim como tivemos na aquisição da S-Sul em 2016, 2017. Acho que aqui a ideia é que a gente faça um processo similar e que a gente demonstre tudo que a companhia pode fazer para a geração de valor nesse ativo. Próximo slide. Bom, e por último, só colocar aqui, acho que na nossa agenda de ESG, no nosso plano de sustentabilidade, aqui um projeto extremamente importante para a CPFL, no âmbito do projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. A gente tem hoje aqui a implantação de veículos elétricos na nossa EA de Indaiatuba. São 22 veículos, com 18 estações. A gente já está chegando aqui na metade da implantação. A expectativa é que aí nos próximos meses a gente consiga concluir esse projeto. Vai ser a nossa primeira estação avançada com 100% da frota 100% elétrica. Então, acho que aqui serve para a gente como um piloto, onde a gente vai testar tecnologias, estratégias de recarga, durabilidade dos veículos, etc. Então, acho que para a gente é um projeto muito importante. A nossa expectativa aqui, olhando para frente, é que no futuro teremos todos veículos elétricos e a nossa frota não vai ser diferente. A ideia é que a gente consiga antecipar de uma maneira, obviamente, otimizada, o máximo que a gente puder a implantação desses veículos elétricos. Esse aqui é um projeto super importante, obviamente não só para a região, mas para a companhia de forma geral. Só para lembrar, esse projeto faz parte do nosso nono compromisso público do nosso plano de sustentabilidade. Bom, senhores, acho que eram essas as mensagens principais. A gente fica aqui, eu e todo o meu time, à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Tá no mudo, Cirino. Desculpa, pessoal, acabou ficando mudo aqui. Bom, Gustavo, Pam, muito obrigado pela apresentação. A gente vai abrir aqui a sessão de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas forem solicitadas, né? Reforço, né, que as perguntas serão feitas ao vivo e para solicitá-las basta clicar no botão Raise Hands, que está localizado aí abaixo aí na nossa plataforma. Vamos ver então aqui, temos uma primeira pergunta do Frederico Sampaio, Frederico da Franklin Templeton. Obrigado, Frederico, pela participação. Pode prosseguir com a sua pergunta. Frederico, acho que está no mudo, Frederico. Bom, pessoal, acho que eu vou dar continuidade aqui. Depois, se o Frederico conseguir aí fazer a pergunta, a gente volta você aqui para a fila, tá, Frederico? Vamos seguir, então, aqui. Eu vou chamar, então, o André Sampaio, o André, analista aqui do Santander. Obrigado, André, pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é em referente à estratégia de crescimento, né? Então, vocês decidiram pagar o dividendo que tinha ficado retido lá atrás. E eu queria entender um pouquinho, olhando para frente, quais são os próximos passos, né? Você vai integrar a C3E transmissão e qual que é o plano de crescimento daqui para frente? A ideia é continuar crescendo em transmissão, vocês vão olhar C3E geração, CELG transmissão, por exemplo, o que vocês estão olhando mais de perto? Porque a dúvida que me surgiu foi porque vocês comentavam de que o não pagamento do dividendo tinha sido devido à estratégia de crescimento. Agora que pagou o dividendo, significa que não tem mais crescimento ou a ideia é fazer os dois ao mesmo tempo? Ok, André, obrigado pela pergunta. Bom, acho que assim, a nossa estratégia sempre foi balancear crescimento com pagamento de dividendos. Então, acho que a estratégia continua nessa mesma linha. A nossa análise, né, é de que a gente poderia fazer o pagamento do dividendos sem comprometer as nossas oportunidades de crescimento. Então, a gente faz isso, né, pagamos o dividendo. Eu acho que esse pagamento é importante para a estratégia da companhia, de forma geral, né, e quando a gente olha em perspectiva as nossas oportunidades de crescimento, eu acho que uma coisa não invalida a outra e essa é a ideia. Tá? Então, a gente, obviamente, você mencionou aqui alguns exemplos, a gente continua olhando algumas oportunidades de crescimento, sempre do mesmo jeito, sempre olhando com a nossa disciplina financeira, com um racional claro de retorno. Enfim, acho que a gente não... Aqui são as pré-condições para que a gente enderece o plano de crescimento. Então, ela continua igual e a gente vai avaliar as oportunidades. Olhando aqui a nossa alavancagem, acho que a companhia tem, sim, capacidade, né, de continuar balanceando crescimento e pagamento de dividendos. É o que a gente pretende fazer. Perfeito, Gustavo. Se eu puder só fazer um follow-up aqui do meu lado, em relação a essa primeira pergunta, tem algum ativo especificamente que vocês estão mais interessados do que esteja no mercado, ou algum setor específico que tenha chamado mais atenção? E uma segunda pergunta que eu acabei não falando lá no começo foi em relação a um update de vocês mesmo em relação ao que vocês estão imaginando em relação à crise hídrica. Vocês acham que a situação piorou, que a gente deveria estar mais preocupado do que estava no último resultado? Se vocês puderem comentar um pouquinho disso também. Ok. Bom, vamos lá. Eu acho que, de forma geral, os ativos que vêm para o mercado são os ativos que a gente vai olhar. Então, leilão no final do ano, a gente vai olhar. Você citou a C3E geração. A gente já é sócio da C3E
em várias usinas hidráulicas, então é natural que a gente olhe também esses ativos. A CELG-G, acho que a CELG-T, desculpa, acho que é um ativo para a gente avaliar, né? Então acho que assim são várias alternativas e oportunidades na mesa, né? E acho que temos que olhar um a um, né, para a gente ver de fato o que faz sentido, o que encaixa no nosso racional de crescimento, né? Vamos olhar. Eu acho que temos aí boas oportunidades. Eu acho que isso é um lado bom, onde a gente pode de fato endereçar aquele que faz mais sentido para a gente do ponto de vista estratégico, de fit do nosso negócio, mas também de retorno. Em relação ao racionamento, a crise hídrica, eu acho que a crise sim é grave, né? A gente vê aqui o regime hidrológico batendo recordes, né, recorrentes de baixa hidrologia, né? A expectativa é que, pelo menos para curto prazo, ela não é muito diferente, né? Então acho que cabe um ponto aqui de preocupação. Eu diria para vocês assim, a gente não tem um cenário de racionamento como caso base. Eu acho que, enfim, o nosso cenário é que a gente passa o ano sem racionamento, mas o risco existe. Assim, a gente comemora e tem que comemorar mesmo, né, uma matriz elétrica extremamente limpa e renovável, né, mas que traz volatilidade junto com ela. Uma matriz que é mais de 80% limpa e renovável, mais de 60% hidráulica. Se não tiver água, de fato, a gente tem problema. Então, porque esse é o cenário que a gente tem hoje, né? De novo, assim, olhando aqui todos os dados estatísticos que a gente tem, né, a perspectiva de consumo versus a nossa real capacidade de geração, né, racionamento ainda não é um nosso caso provável, né, mas esse risco a gente sabe que existe se a gente continuar tendo uma piora de hidrologia. Uma coisa que vale a pena colocar é que a gente tem aqui um cenário mais estressado de muito curto prazo, né? Eu diria que, olhando aqui talvez para outubro, novembro, dezembro, que é onde a gente começa a entrar nos meses mais quentes, né? E onde a gente começa a ter mais pico de consumo, né? E esse talvez seja o nosso principal risco hoje, né? Como é que você atende a demanda nos picos, né? Então, acho que todas essas iniciativas que o governo tem discutido, né, para tentar evitar ou deslocar o pico de consumo, acho que ela é super positiva. Eu acho que esse realmente é o caminho, né, para que a gente evite qualquer tipo de interrupção de fornecimento momentâneo, enfim, nesses momentos onde o consumo é mais elevado. Então, acho que esse realmente é o caminho, e acho que estamos na direção certa. Agora, quando a gente vai para 2022, o que a gente tem em 2022 é um cenário já mais confortável. Acho que a gente tem aqui uma expectativa de entrada de geração nova de pouco mais de 10 GB de nova capacidade, uma capacidade que vai entrando ao longo do ano e ela vai ajudando a aliviar essa pressão de oferta e demanda. E também em transmissão, né? Você sabe que hoje a nossa principal restrição hoje de transmissão é entre Nordeste e Sudeste, né? E aqui a gente tem uma capacidade nova grande chegando na região Nordeste, né, com parques eólicos, solares, etc. E a gente vai ter um incremento na capacidade de transmissão, né, entre essas duas regiões de 28% em 2022. Né? Então, você tem mais transmissão, você tem mais geração, né? Expectativa de que a hidrologia, em algum momento, ela retoma também. Quer dizer, então, 22 é um cenário um pouco mais confortável do que 21. Então, a gente tem aqui, talvez, um período aqui até o final do ano de mais desafio, dada essa hidrologia baixa, mas, de novo, assim, racionamento não é o nosso cenário básico. Obrigado, Gustavo. Obrigado, André, pela sua participação. Vamos para a próxima pergunta aqui, será do Marcelo Sá, do Itaú BBA. Marcelo, obrigado aí pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. Marcelo, acho que acabou saindo, né? Bom, vamos seguir então aqui, passar para o Juliano, do UBS. Gil, obrigado pela participação. Pode seguir com a pergunta aí. Legal. Obrigado, Cirino. Bom dia, Estrela. Bom dia, Pan. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, Estrela, ainda nessa questão de dividendos com crescimento. Quanto que você vê que deveria ser aqui um target de dívida líquida EBITDA
Então, acho que essa é a primeira aqui, entre 2,5 e 3, só entender um pouco o que seria o target de vocês. E quando falar de crescimento, tem um ativo lá que você comentou da C3E geração, e você tem, acho que, parceria com a C3E em três usinas, né? Se o seu interesse vai ser só nessas usinas, que você já tem parceria com o pessoal da C3E, ou se pode migrar para outras usinas também, tá? Então, essa é a primeira pergunta. E, Estrela, a segunda é ainda nessa parte de crescimento, relacionada ao business de transmissão. E lembrando que o teu controlador ele também atua no business de transmissão de energia. Qual que vai ser a relação entre vocês e o controlador na disputa desses ativos? Quer dizer, vocês vão ficar concentrados onde já tem atuação, como era o que acontecia no passado, ou daqui para frente você vai estar competindo também com a State Grid Brasil Holding? Tá? São essas duas perguntas. Obrigado. Ok. Vamos lá. Vamos lá, João. Na primeira pergunta, então, eu acho que, enfim, a gente tem um target. Esse target, na verdade, não é enfim, talvez uma referência, né, de alavancagem, né, aqui tentando maximizar aqui a alocação de capital. Mas a gente tem aqui uma alavancagem, um target de alavancagem girando em torno de 2,5 dívida EBITDA, talvez seja aqui um nível saudável de alavancagem. Tá? Então, como eu falei, acho que mesmo com mesmo com a aquisição, mesmo com o pagamento de dividendos, né, dada a perspectiva de crescimento do nosso negócio, acho que cabe sim a gente continuar balanceando crescimento e yield e com espaço e oportunidade para novos ativos, tá? Em relação à C3E geração, de fato, assim, acho que o nosso interesse maior, a gente olha aqui como uma eventual aquisição mais oportunística, né, para os ativos que a gente já tem participação, né? Se está certo, são 3 ativos, realmente, Foz, Baesa e Ceram, né? Então, são 3 ativos que a gente já tem participação, conhecemos muito o ativo, né? Então, a motivação para a gente participar desse processo certamente seria olhando para esses 3 ativos. E, por último, acho que nessa relação com a State Grid, acho que para a gente tem assim uma linha divisória assim muito clara, né, de onde é a nossa atuação e de onde é a atuação deles. Assim, a gente tem talvez olhando aquela estratégia de nicho, né, onde a gente tem localização geográfica, tamanho de ativo, fit com os negócios atuais da CPFL, como sendo talvez os nossos principais drivers para investimento em transmissão, mas também uma divisão em relação à tensão. Se a gente pegar aqui como exemplo a C3E transmissão, né, o nível médio de tensão na C3E transmissão é o que a gente chama de uma transmissão de mais baixa voltagem, né, e tem muito mais uma característica de interação com o negócio de distribuição, né, do que a transmissão em alta voltagem. E aqui também dá essa divisão entre CPFL e State Grid. A gente olha muito mais, quer dizer, nessa operação de transmissão de mais baixa tensão, como é o caso da C3E transmissão, e eles acabam focados em transmissões de mais alta voltagem. Então, de novo, assim, até hoje a gente já passou aqui por N situações de ativos vindo ao mercado, seja via leilões, seja esses brownfields, e acho que tem sido relativamente simples da gente definir quem briga pelo quê. Tá? Então, não há, na nossa visão, essa competição e essa disputa interna entre CPFL e State Grid. Tá ótimo, Estrela. Muito obrigado. Obrigado, Gil. Vou passar, então, aqui para a próxima pergunta. Eu vou retornar, então, aqui com o Marcelo do Itaú. Marcelo, obrigado pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. O Marcelo está no mudo. Alô, estão ouvindo? Oi, Marcelo, estamos ouvindo. Tá bom. Vai lá. Não, então a pergunta em relação a risco hidrológico,
indo os comentários que o Estrela fez, o governo anunciou, então, algumas medidas, né, para poder incentivar a mudança do consumo no horário de pico e também medidas que vão ser anunciadas para que o consumidor residencial eventualmente reduza o consumo, né? Você podia comentar um pouco dessas medidas e se você acha que isso vai ter algum impacto relevante em demanda? Porque a gente ouviu bastante crítica em relação à efetividade dessas medidas, de uma forma como foram propostas. E aí entender um pouco, num cenário mais extremo, se você tivesse, por exemplo, um risco, um racionamento, se o efeito final, por exemplo, do racionamento para a distribuidora, caso tivesse uma declaração, na visão de vocês, teria, por exemplo, um equilíbrio econômico-financeiro, e para a geração, se na verdade até seria positivo, né? Porque você teria a redução dos volumes dos contratos e não teria aí um GSF mais alto, né? Terminaria tendo um efeito positivo. Queria que você comentasse um pouquinho esses efeitos. Obrigado. Ok, Marcelo, obrigado pela pergunta. Bom, aqui acho que, primeiro, colocar que há uma grande indefinição em relação a esses temas, né? Assim, a gente viveu um racionamento lá em 2001, uma condição de mercado completamente diferente. Assim, dificilmente você consegue usar alguma medida que foi usada lá em 2001, né, que ela se adeque à forma como o mercado está disposto hoje, né, um mercado mais aberto, com muito mais players, com comercialização, enfim, né, diferentes fontes de geração. Hoje a complexidade aqui é muito maior. Tá? Mas eu acho talvez colocando aqui como premissas básicas em qualquer iniciativa como essa, e aqui vai desde uma medida de incentivo pelo não consumo para algum cliente da distribuidora, até para uma redução de pico de consumo, né, até um racionamento, né, que seria uma medida extrema. Eu acho que isso aqui tem que ser discutido, né, de uma maneira mais ampla, de forma a preservar os contratos, aí, em especial das distribuidoras. Então, isso foi feito lá em 2001, né, de novo, num contexto diferente, mas isso foi feito. A nossa visão é que não poderia ser diferente aqui. Quer dizer, eu acho que qualquer medida ligada a racionamento ou racionalização de consumo de energia, isso tem que ser discutido, né, e como que isso afeta os contratos de concessão das distribuidoras, e de alguma medida tem que ser tomada para evitar algum impacto negativo. Então, acho que esse talvez seja a premissa básica. A gente tem acompanhado de perto essas discussões, de novo, assim, muita indefinição. A complexidade de se implementar uma medida como essa hoje, ela é bem maior do que era no passado, mas eu acho que esse pré-requisito ou essa pré-condição, ela tem que ser preservada em qualquer situação, né? E acho que essa obviamente, é o nosso posicionamento, né? E eu acho que isso tem que ser seguido, de novo, desde uma medida mais simples de racionalização até o próprio racionamento. Então, respondendo a tua pergunta, se a gente eventualmente entrar num cenário de racionamento, eu não consigo ver nenhum outro cenário senão uma discussão parecida com o que tivemos lá em 2001, onde a gente entrou com medidas de compensação e reequilíbrio dos contratos de concessão. Acho que não tem como ser diferente, pensando aqui na própria sustentabilidade do setor no longo prazo. Eu não vejo como ser diferente numa situação como essa. Falando um pouco da geração especificamente, por exemplo, quando a gente, vamos dizer que o governo faz, por exemplo, uma campanha para redução de consumo, certo? E aí, na verdade, se isso acontecer, o que vai acontecer é que você vai reduzir a efetiva, piorando o GSF, que seria negativo, por exemplo, para geradoras hídricas em geral. E aí, se você tem eventualmente uma declaração oficial de racionamento, vamos dizer, sei lá, 10%, por exemplo, de redução de carga, eu entendo que você termina reduzindo o volume de venda dos contratos, né? E aí, em teoria, teria até um impacto menos negativo, por exemplo, do que se fosse um efeito maior de GSF. Eu não sei se vocês têm essa interpretação também para o efeito de geração. Pois é, olha só, Marcelo, eu acho que se a gente chegar numa medida como essa, né, um racionamento de 10%, eu acho que o impacto que você tem
em toda a cadeia do setor, ela é tão grande que eu acho que não tem como a gente enxergar um efeito isolado em um segmento ou no outro. De novo, eu acho que a gente vai ter que sentar aqui, porque isso vai depender do tipo de geradora, né? A gente tem as geradoras que tem lá o RED hidrológico, tem outras que não tem, mercado livre, mercado cativo, você tem tanta variável aqui na mesa que eu acho que a gente não passa por uma rediscussão, eu diria, mais ampla de todas as regras do setor, e é por isso que é tão complexo fazer isso, né? Mas eu acho que, de maneira isolada, assim, eu acho que é difícil a gente imaginar que você preserva a regulação da forma como está para uns e para outros, não. Assim, eu acho que vai desbalancear demais o impacto do eventual racionamento, né, para cada segmento de negócio e, dentro de cada segmento de negócio, para cada player que está nesse negócio. Então, eu acho que a gente não escapa no caso de racionamento, é uma grande rediscussão, assim como foi no passado, né, para rebalancear e reequilibrar o setor de forma geral. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela sua pergunta e participação. Vamos para a próxima, então. Vou chamar aqui a Carol do Credit Suisse. Obrigado, Carol, pela participação. Pode seguir com a sua pergunta. Obrigada, pessoal. Eu tenho duas perguntinhas sobre tema regulatório. A primeira, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre as discussões de uma possível nova atualização da conta bandeira, né? A ANEEL já atualizou o nível daqueles em torno de R$6 para R$9, mas tem uma discussão pendente de possivelmente colocar isso para os R$11. E comentar um pouquinho, enfim, como é que vocês enxergam, né, a cobertura que a conta está dando hoje vis-à-vis o custo esperado de térmicas para o setor, né, por conta dessa situação toda que vocês já comentaram. E a segunda sobre a agenda regulatória em si mesmo, né, por conta de vários problemas de curto prazo, a gente acabou deixando para trás muitos temas relevantes, como, por exemplo, metodologia de custo regulatório, perdas. Então, mais para saber se vocês têm uma expectativa aí de quando esses temas devem voltar para a agenda da ANEEL. Obrigada. Bom dia, Carol. André aqui, diretor de assuntos regulatórios. Bom, a primeira pergunta da atualização das contas bandeiras, ela ainda está num processo de discussão, né, numa consulta pública da ANEEL. O que a gente tem é que, nesse último mês, os custos, principalmente aí com o risco hidrológico e com esses despachos, eles têm aumentado. Então, de uma maneira geral, a gente sinalizou, as distribuidoras sinalizaram que seria prudente regular essa bandeira vermelha, né, patamar 2, mas ainda está em discussão, né? Então, a ANEEL ainda não definiu se ela vai manter a bandeira no atual estágio, no atual status, ou se ela vai atualizar. Foi a grande discussão quando ela fez a última atualização e ela abriu essa segunda fase aí da consulta pública. Então, a gente ainda não tem maiores detalhes sobre o que a ANEEL vai fazer, né? Está nessa fase de discussão. Quanto à agenda regulatória, de fato, a agenda regulatória ela acabou sendo atropelada aí por uma série de outros assuntos, né? Inclusive, a própria pandemia, teve outros assuntos a respeito da própria pandemia que atropelaram um pouco a agenda, mas as discussões elas continuaram em paralelo, as consultas públicas continuaram, todas as distribuidoras, a sociedade como um todo contribuíram. A gente continua diligente, acompanhando junto com a ANEEL esses temas, principalmente o de custos operacionais regulatórios e o de perdas, como você disse, e a gente vai continuar acompanhando, até porque as revisões tarifárias elas já são agora em 2023, né, de uma grande maioria das distribuidoras,
Então, a gente precisaria ter aí alguma definição entre esse segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, para ter tempo de ser aplicada aí para as revisões tarifárias de 2023. Tá bom, então, obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Carol, pela participação. Bom, pessoal, como não temos mais perguntas, né, encerro aqui, então, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida ou questionamento, a equipe de relações com investidores se encontra aqui à disposição, né, para posteriores esclarecimentos. Queria só aproveitar, pessoal, para quem não viu ainda o nosso site, né, a gente está aí com um site novo de RI, ainda com muito mais informações. Não deixe de acessar e deixar lá o feedback, tá? Muito importante para a gente estar sempre aí aprimorando, né, e, obviamente, seguindo aí a maior transparência cada dia mais e com mais informações aí para vocês. Bom, pessoal, volto a palavra, então, para o Gustavo Estrella, para fazer aqui as considerações finais. Ok, Cirilo, obrigado. Bom, senhores, quero aqui agradecer mais uma vez a participação, dizer que esse trimestre, acho que é um trimestre memorável para a CPFL, acho que a gente está muito orgulhoso, todo o time aqui muito orgulhoso de tudo que fizemos aqui, acho que entregamos resultados robustos, expressivos, acho que bons resultados, aliado aqui a uma declaração de dividendos que reforça o nosso compromisso com os nossos acionistas, ao mesmo momento que a gente consegue entregar dois movimentos importantes de crescimento, a C3E Transmissão e também o Complexo Óleo de Gameleira. Acho que tudo isso aqui junto, acho que mostra assim, a perspectiva, né, que nós temos, né, para os negócios da CPFL, né, para os planos de crescimento. A gente está aqui agora entrando numa discussão de planejamento estratégico, olhando aqui os próximos anos da companhia. Acho que isso tudo dá muita força para que a gente siga aí buscando cada vez mais qualidade, eficiência e atento às oportunidades de crescimento. Então, agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos. Gustavo, obrigado pelas considerações finais. Então, assim encerramos, mais uma vez, aqui o resultado do segundo trimestre de 2021 do CPFL Energia. Obrigado a todos pela participação. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana. Até logo.